Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? A gente vai começar a nossa live aqui. Se alguém puder me dizer se o microfone está ok, está chegando o som direitinho aí, só para eu saber se está tudo certinho. Beleza, que ótimo. Não, bom saber porque meu microfone, dentre outras coisas, deu chabu aqui esses dias, então estava complicado aqui de gravar. Se ele começar a fazer um barulho estranho, vocês me avisem, porque para mim eu não consigo ouvir a live ao mesmo tempo que eu estou produzindo ela. Então, se começar a aparecer um barulho de helicóptero aí, vocês sabem que é o meu microfone que está dando um chabu, aí me avisa que eu dou um jeito de consertar aqui. É cabo de USB que está meio bambo, aí quando ele solta, ele dá problema. Enfim, vamos lá, deixa eu começar aqui. Gente, essa live tem um monte de coisa para a gente conversar sobre os narradores e coisa e tal. Mas vamos começar como padrão nosso falando sobre um livro totalmente aleatório que não tem nada a ver com anarcocapitalismo, que é o livro do Umberto Eco. Umberto Eco é um escritor italiano que é um excelente escritor, não preciso elogiar o cara, todo mundo conhece, o cara é um gênio, coisa e tal. É meio esquerdoso, mas isso daí faz parte, né? Nem todo mundo é perfeito. O fato é que ele escreve muito bem. E os livros dele têm sempre essa característica que ele mistura um pouco fatos reais históricos, né? Então ele é um cara que é muito preocupado com isso, ele volta muito na história, ele destrincha coisas da história, coisa e tal. Mas ao mesmo tempo ele não é um livro de história, ele conta uma fábula em torno daquilo ali, em torno daquilo que está acontecendo. Tipo, inclui alguns personagens que não existem, coisa e tal. E ele vai lá e conta uma história, uma coisa interessante, coisa e tal, mas do ponto de vista de um personagem interno, de um personagem fictício dele. Eu acho que o livro mais famoso dele é O Nome da Rosa, que é um outro livro dele muito bom também. Aliás, eu até hoje, o único livro dele que eu não gostei 100% foi um livro dele que eu tive que ler para fazer a tese de mestrado. Ele tem um livrozinho didático para quem vai escrever tese, em que ele explica como fazer uma tese, coisa e tal. Esse livro eu não gostei tanto, mas os outros livros dele de ficção, todos eles são muito legais. Bom, então, o que é a história da Ilha do Dia Anterior? A grande história aqui é justamente da época das navegações, o pessoal tentando descobrir uma forma de medir a longitude no mapa. Porque, veja, você medir a latitude no mapa é relativamente simples, porque você pode fazer isso pelas estrelas, né? Você vê as constelações no globo, no céu, e com base nas constelações você consegue saber em que latitude você está no planeta. Latitude e longitude vocês sabem, né? A latitude é quanto mais ao norte ou quanto mais ao sul você está. Então, lógico, quando você está mais para o sul, você vê o Cruzeiro do Sul mais alto. Quando você está mais ao norte, você vê a Ursa Maior, a Estrela Polar e coisa e tal, outras estrelas no norte. Então é muito fácil você medir a latitude com as estrelas à noite. Mas medir a longitude é muito mais complicado, porque você precisaria saber a data da hora, a hora do dia exata que você está. Pensa bem, você consegue saber, se você souber a hora exata do dia, você também com as estrelas consegue saber a longitude que você está. Mas a gente está falando aqui de século XV, século XVI, século XVII, em que as pessoas ainda não tinham uma maneira muito firme de medir as horas. Então eles não tinham como saber a longitude facilmente. Então eles inventaram um monte de coisas para criar esse conceito de longitude. E
E foi uma luta, né, científica durante muitos anos até alguém conseguir medir a longitude. E o que trata esse livro é justamente dessa época, de um pessoal que estava tentando fazer uma forma de medir a longitude da Terra para navegar a Terra. Ô Bernardo, obrigado aí pela contribuição aí. Olha, eu não fui no dia do metal do Rock in Rio, não, hein? O dia do metal foi o dia do Iron Maiden, né? Eu fui no dia do King Crimson. E eu só fui ver o King Crimson, não fui ver mais ninguém. Eu fui ali, entrei, cheguei no palco Sunset e saí. Vi o show do King Crimson e fui embora. Não vi nenhum outro show daquele dia. Eu até gosto do Muse, mas não a ponto de ficar lá no meio da frente do palco mundo, aquele absurdo de gente lá, enfim. Voltando ao livro, então. Então ele conta a história de um cara que ia numa navegação dessas, né, que um dos objetivos era medir esse negócio. E daí o cara fica preso num ponto que é interessante, que é justamente na linha do dia. O que é a linha do dia? É a longitude, né, o meridiano que divide o dia. Esse meridiano existe ainda hoje, essa linha toda curva que vocês estão vendo aí na tela é o meridiano do dia. O que está à sua direita é ontem, o que está à sua esquerda é amanhã. Ou melhor, na verdade seria, se você está do lado esquerdo, o lado direito é ontem, se você está do lado direito, o lado esquerdo é amanhã. Mas, enfim, ele fica preso numa ilha que ele está de um lado do dia, né, no lado da ilha do dia, e ele consegue enxergar uma outra ilha que está no outro dia, no dia de ontem. Isso tudo é para explicar o seguinte, que é incrível como esse conceito, que hoje é simples e banal para a gente, de que se você pegar um avião, você vai circunnavegar, você vai voltar, você pode ir um dia para um dia anterior, para o dia seguinte, né, atravessando essa linha. O pessoal lá na Austrália, ele está sempre um dia na frente da gente aqui, enfim. É um conceito que é padrão para a gente hoje, é muito simples, mas na época gerava inúmeras discussões. Havia muita gente que colocava a existência dessa linha como, por exemplo, um argumento contra a Terra esférica. Eles falavam que isso criava uma fatalidade, criava uma inconsistência que era impossível de resolver com a Terra esférica e coisa e tal. Mas hoje em dia a gente sabe que não é isso, porque a única coisa que tem, isso só gera essa diferença de dia porque a gente aleatoriamente escolheu um horário para marcar o nosso dia, escolheu um horário do sol nascente, do meio da noite para ser a nossa meia-noite, para mudar o dia. Enfim, não é, na verdade, algo que seja fisicamente relevante, é só algo que meramente é uma convenção humana. Márcio, obrigado aí pelo elogio sincero. Enfim, inclusive, existem alguns casos bem interessantes, ele menciona isso no livro, inclusive. Por exemplo, sempre houve um questionamento acerca do dilúvio, né? Nessa época se acreditava que a Bíblia era textual, era a representação da verdade, era um livro histórico, né? Hoje em dia o pessoal já entende a Bíblia mais como algo, ou pelo menos eu acredito nisso, eu não sei se todo mundo pensa como eu, mas mais como uma coisa metafórica, tem uma série de passagens que são na verdade metáforas, são coisas que foram usadas para o ensinamento das pessoas naquela religião, não necessariamente aconteceram ipsis literi como está ali na Bíblia. Mas enfim, uma coisa que eles falavam é justamente a questão do dilúvio. Como é que poderia haver um dilúvio? Para onde que foi a água do dilúvio? Pensa bem, então choveu durante um tempo grande e alagou a terra toda. E para onde que foi essa água? De que forma ela sumiu se a Terra é um globo plano, um lugar que não tem para onde ir a água? E uma das soluções que o pessoal da época chegou é justamente que o dilúvio aconteceu porque a água de ontem atravessou a fronteira de ontem para hoje, e aí alagou hoje, e aí depois ela voltou para ontem, cruzando a linha do dia anterior também lá no meridiano, né? Repara, é uma coisa que hoje a gente conhece com muita familiaridade, ninguém tem dificuldade de entender isso daí, mas que na época gerava inúmeras conversas, inúmeras coisas, teorias malucas, coisas
impressionantes realmente. Eu tenho certeza que terraplanistas vão ter problema com o que eu estou falando aqui, mas isso, para mim, como eu já deixei claro, eu acho que não é um ponto válido, enfim. Respeito quem pensa diferente, é seu direito achar o que você quiser, mas eu particularmente estou convicto de que isso não tem fundamento físico. Mas enfim. Então, nessa história, é muito curioso isso, como é que o cara enxergava a tal da ilha do dia anterior lá, ou seja, ele via essa coisa como uma diferença física, quanto na verdade é uma diferença puramente convencional. E esse é o grande ponto que eu quero chegar no libertarianismo aqui. A existência do Estado, a necessidade do Estado, ainda é vista por muita gente como uma necessidade física, como algo que realmente precisa ser para não descambar a sociedade para um absurdo qualquer, para mortes injustificadas, para guerra global. E o ponto central aqui é isso. Com o tempo, a gente vai naturalmente perceber que essa visão que a gente tem de que alguma coisa é algo puramente físico, uma coisa que a gente não tem como contornar, leva a coisas misteriosas e coisa e tal, na verdade não é nada disso, é uma coisa muito mais simples que só se torna, digamos, diferente ou se torna estranha porque é uma convenção humana. A gente está acostumado a pensar de um jeito e de repente você chega, não é daquele jeito que você pensa, ou seja, esse é o ponto central, essa visão de que muitos estatistas têm ainda, de que a necessidade de uma força maior para impedir a força menor é realmente uma coisa meramente convencional. Não é nada que tenha realmente relevância do ponto de vista prático do dia a dia da nossa vida. A informação descentralizada é plenamente capaz de cuidar para evitar que a nossa sociedade descambe para a violência completa. Bom, pessoal, não tem muito mais o que falar desse livro. O livro é legal, eu recomendo que vocês leiam. Humberto Eco, o jeito que ele escreve é muito legal. O mais bacana é isso, a forma como ele escreve, o jeito dele de escrever. Eu acho muito bacana, é um jeito que prende muita atenção. Não é muito descritivo, ele é um pouco descritivo, ele até tem alguma parte mais descritiva ou outra, mas é principalmente diálogo, ação, conversa e coisa e tal, então acho que é muito bacana isso. E, bom, é isso daí. Deixa eu ver aqui o que mais você precisa falar mais alguma coisa aqui. Não, o que eu tinha anotado é só isso daí. Então é isso daí, gente. Bom, sobre o site, eu vi que vocês viram lá, né, os narradores. Como eu expliquei para vocês, isso é uma coisa que é necessária, porque o fato é que a narração é um passo que toma muito tempo meu, e no final das contas eu estou com muito trabalho, eu não estou conseguindo dar conta de manter o canal, de fazer as notícias todas, de gravar tudo e coisa e tal, e botar os vídeos. E eu temo que se eu deixar o canal abandonado, como o YouTube já está trabalhando contra canais de opinião, ou seja, ele já está favorecendo canais de mídia tradicional ao invés dos canais de opinião, se eu deixar o canal parado, a tendência é eu ir ficando lá para a rabeira da visualização, eu não quero que isso aconteça. Então a minha ideia é usar esses narradores para a gente manter um ritmo legal de vídeos. Então o que eu tenho feito, eu dou uma olhada lá no Visão Libertária, pego os textos do pessoal, dou uma ajustada ou outra, encaminho para alguns narradores e coisa e tal. Tem muita gente se candidatando para narrar, então se você quiser se candidatar também, não tem problema. Manda um e-mail para ancapsu@gmail.com com uma amostra da sua voz. Pega um trecho qualquer de qualquer vídeo meu lá do Visão Libertária e narra com a sua voz e me manda. Procura gravar com a melhor qualidade possível, tá? Porque a maior parte do pessoal que eu estou recusando porque a qualidade do som deixa muito a desejar. Tem barulhos externos, barulhos no ambiente, o microfone não é bom, tá gravando muito alto, muito baixo. Esse tipo de coisa é que é o mais problemático, é o que está pegando mais.
O que eu tenho feito é o seguinte, o pessoal me manda, então eu faço uma primeira varredura nesses áudios que são mandados para o meu e-mail. Eu descarto os que estão com qualidade muito ruim, que não estão gravados adequadamente, enfim. Eu faço um primeiro descarte. Os que eu aprovei, eu levo para os patrocinadores. Então, de vez em quando, lá no Discord dos patrocinadores, eu tenho que eu coloco os áudios das pessoas que eu achei as melhores, e o pessoal lá, os patrocinadores do canal, votam, e daí a gente vê quais são os melhores, e aí eu faço o teste prático, ou seja, eu mando um artigo para a pessoa narrar, que vai efetivamente ir para uma visão libertária, ou vai ir para um vídeo qualquer. Então, essa tem sido a ideia, tá? A minha ideia é fechar um grupo de uns 3 ou 4 narradores que vão ficar mais ou menos fixos no canal, porque eu entendo que o pessoal gosta de ter uma certa constância na voz, então ficar fazendo infinitas vozes pode ser complicado, mas a gente vai escolher um grupo principal, mas a gente não está descartando abrir de vez em quando para alguém de fora fazer uma participação especial ou fazer uma narração especial, alguma coisa assim. Então, é isso aí. O pessoal que mandou, se ainda não foi contactado, aguarde, até porque realmente foi muita gente que mandou áudio, então talvez demore um pouquinho para você ser contactado. E se você não for contactado é porque você caiu na primeira barreira, que é a barreira do som, da qualidade do som, que geralmente é o que está pegando para mais gente realmente. Quem for gravar, o que eu aconselho? Vai num quarto silencioso, numa área silenciosa da sua casa, desliga ar-condicionado, desliga ventilador, desliga qualquer coisa que tenha próximo. E se você não tiver um microfone profissional, não tiver um bom microfone, geralmente os microfones de celular são melhores que microfones de computador, tá? Microfone de computador nem tenta aqueles simplesinhos ou aqueles microfones que já vem embutido, nem tenta porque a qualidade é muito ruim. Geralmente a do celular é bem melhor. Ou então, lógico, se você tiver um microfone de boa qualidade, aí é outra história, né? Bom, eu ainda não defini quais são os finalistas, aí, os 4 desse grupo que vão ficar, tá? Tem muita gente boa, é o que eu tô falando, gente, tem muita gente com voz bem legal, com a dicção muito bacana. O que tá pegando em alguns casos é a qualidade do som realmente. E, lógico, eu vou ter que escolher, então em algum momento eu vou ter que fazer uma escolha, não tem jeito, não tem como fugir disso. Mas vamos ver, ainda não fechei nenhum grupo, não tem nada fechado sobre nada. Lógico, né? Agora, como eu falei, de qualquer forma, mesmo quem não for selecionado, se quiser gravar de vez em quando alguma coisa, a gente vai abrir essa oportunidade mais para frente. Deixa a gente formar esse grupo central, digamos assim, esse núcleo de narração do canal, que essa é a ideia da gente manter aí para liberar o meu lado, né? E lógico, mais adiante um pouquinho a gente vai ter também a questão de alguém montar o vídeo, ou seja, pegar o áudio, pegar a notícia, gravar o vídeo, juntar tudo e botar lá no canal. Ou seja, a ideia no final, como eu já falei antes, é que eu não precise nem entrar no canal para ele funcionar, que vai tudo funcionar via o site, via os colaboradores fazendo as coisas, mas a gente vai devagarzinho, a gente vai chegar lá, mas vai ser lá na frente que a gente vai chegar. Douglas, obrigado aí pela contribuição. Pois é, fazendo a malha fina, né? Não tem jeito, a gente tem que limitar usando um critério objetivo. E o que eu tenho feito é isso. O pessoal que não foi selecionado, por favor, não entenda mal, não é? As vozes são excelentes, todo mundo que gravou é muito bacana. Eu agradeço muito a contribuição, mas é que realmente a gente tem que botar um limite em algum lugar e a gente vai seguindo assim. Bom, pessoal, então basicamente isso daí, a ideia é a gente seguir nesse formato aí por algum tempo para ver como é que fica também, como é que é a resposta em termos de subscribers, né, de inscritos no canal e coisa e tal. O canal está indo bem, ele está crescendo o número de subscribers numa taxa muito bacana, uma taxa maior do que a média dos canais do tamanho dele.
Isso é uma coisa importante, eu tenho feito essa comparação com os sites que têm esse tipo de métrica. Eu espero no mês que vem chegar a 40 mil, se tudo der certo, 40 mil, e no início do ano que vem, talvez antes do carnaval do ano que vem, chegar aos 50 mil. Vamos ver. Vai ser uma batalha, mas a gente está correndo atrás. Vamos lá. Bom, pessoal, então basicamente isso daí. Eu vou abrir agora para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, eu fico à disposição aí para responder aí, no caso. O Caio está perguntando se eu quero fazer o site funcionar por ordem espontânea. Não, cara, não é ordem espontânea, é divisão de trabalho, pô. Cada um faz um pedacinho. É um sistema simples. O pessoal já sugere as pautas. Dentre as pautas sugeridas, o pessoal já pega lá e já escreve o texto. Então, mais um passo que eu vou precisar encaixar aí, porque por enquanto eu estou revisando todos os textos ainda. Mas eu precisava também ter alguém para ajudar para revisar. E aí no final a gente vai incluir também, já estamos incluindo a gravação, e no final vamos incluir também a montagem. Mas calma, isso é uma coisa de cada vez, a gente vai chegando lá. Douglas, obrigado aí pela ajuda. Se as propagandas ajudaram o número de inscritos. Olha, ajudaram sim, mas foi uma coisa limitada pelo valor, tá? Eu paguei 500 pratas para o Google justamente para ter uma noção de quanto eu conseguiria agregar em termos de novos inscritos no canal. E assim, teve uma quantidade de inscritos significativa, mas sinceramente não me pareceu que seja algo que vale a pena. Agora, uma coisa que apontaram é que talvez eu tenha feito a coisa errada. Eu fiz uma pequena propaganda do canal. Talvez o melhor fosse ter pegar um vídeo meu qualquer, entendeu? Um vídeo legal, um vídeo que tenha dado um bom resultado, e colocar esse vídeo como propaganda. Ou seja, porque o YouTube não limita, tá? Ele vai passar os primeiros segundos, são obrigatórios, depois disso a pessoa pode clicar em pular a propaganda. Mas em tese, se você botar um vídeo de 1 hora ali, o vídeo de 1 hora vai ficar. Enquanto a pessoa não clicar, pular a propaganda, o vídeo fica tocando ali. E, eventualmente, isso talvez fosse uma forma melhor das pessoas saberem do que se trata o canal. Então, realmente, não sei. Assim, do jeito que foi, eu não vou fazer de novo. Talvez eu faça nesse outro formato. Mas, de qualquer forma, como eu falei, eu acho que o fundamental é ter conteúdo de qualidade. Tendo um bom conteúdo, um conteúdo que chama atenção, que chama a visualização do pessoal, certamente o canal vai crescendo e a gente está crescendo. Então, enquanto a gente está crescendo firme, eu não vejo preocupação, não vejo por que a gente apelar para esse tipo de coisa. Mas enfim, vamos ver como é que a coisa anda. O Stalker está perguntando por que eu não abro o código no site do GitHub. Na verdade, eu cheguei a fazer isso, mas aí um colaborador do canal me apontou que eu fiz a coisa errada e acabei vazando senha no meio do código do GitHub. Aí eu falei, putz, não, peraí, deixa eu apagar isso tudo aí. Eu fiquei meio com medo disso, porque de dar algum vazamento de segurança. Então eu vou fazer isso ainda, é só eu ter um tempo direitinho para configurar um GitHub direitinho, tirar todas essas possibilidades de ter algum vazamento de senha, esse tipo de coisa. E daí eu vou botar o código lá no GitHub, quem quiser pegar, ajudar, ou até usar também, tranquilo. O Alex Vanderlei está perguntando se a Universidade Libertária pretende virar um tipo de think tank. Olha, eu não sei, teria que perguntar pro pessoal lá, tá? Eles são só meus patrocinadores, eu sei que eles têm uma estrutura bem legal lá. Eles estão com uma proposta muito bacana desse Clube da Liberdade, é uma coisa bacana realmente. Mas, assim, qual é o planejamento deles a longo prazo? De repente vale a pena você encaminhar essa pergunta para o pessoal lá diretamente. O Daniel é super gente boa, está sempre disponível para responder dúvidas e coisa e tal. Tenho certeza que ele vai te responder essa. Marcos, obrigado aí pela ajuda.
O Thiago está perguntando se eu ensino métodos agoristas na prática para apoiadores. Olha, eu de vez em quando faço isso nos vídeos que eu coloco, né? Eu volta e meia eu coloco alguma coisa diretamente nos vídeos, explico algumas coisas sobre como você fazer ser o menos roubado possível pela máfia. Mas é lógico, é uma coisa preocupante isso, é uma coisa que a gente tem que fazer com muito cuidado, porque a linha nesse caso entre você dar uma informação, dar uma opinião, e a linha entre você fazer apologia a crime, porque isso é um crime, você pode responder criminalmente por isso, é uma linha muito tênue, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu sempre que faço alguma crítica mais contundente, eu uso palavras duras, mas eu sempre uso de uma forma que eu tenho pelo menos uma defesa caso alguém venha me acusar de apologia a crime ou do crime em si, de sonegação. Então, você vai encontrar muito pouco disso em fóruns, mesmo no Discord dos patrocinadores. Eu não falo muito sobre isso. Não é o fórum, a ideia do fórum é justamente o Discord dos patrocinadores, é justamente para a gente discutir questões sobre o canal, sobre quais os vídeos, o direcionamento, todas as decisões que eu tomo sobre o canal, de usar narradores, a forma do vídeo, tudo isso eu discuto com os patrocinadores antes. Eu não sei se vocês repararam, mas eu costumo fazer, numa terça-feira eu faço a live com o público, na outra terça-feira é um hangout só com os patrocinadores, e aí lá a gente discute esses assuntos do canal, é basicamente isso daí. A questão da linguagem das crônicas, você pode fazer em primeira pessoa? Cara, pode fazer sim. Gairel, é isso? Pode fazer sim, você pode escrever a crônica em primeira pessoa, vai ser narrada por outra pessoa, né? Mas isso não tem problema, isso é bem tranquilo. Eu acho que eu já fiz a primeira crônica libertária que eu fiz foi narrada em primeira pessoa, se vocês se lembram, já tem algum tempo ainda. Já tem algum tempo já, mas a primeira crônica foi assim, então acho que vale a pena sim. O Vitor está perguntando do problema do microfone lá da JJ Liber. Ela deu uma melhorada, vocês viram no último vídeo dela. Ela deu um jeito de fazer com mais silêncio, coisa e tal. Então a gente está trabalhando nisso daí. Gente, esse negócio dos narradores também é um aprendizado, tá? As pessoas vão aprendendo a fazer da melhor forma. Naturalmente a coisa melhora com o tempo. Então esses problemas eu não me preocupo. Mas sem dúvida o pessoal que tem um microfone profissional acaba tendo uma certa vantagem, porque no final o vídeo fica muito bom, né? O que vai cortar nesse caso é que realmente também a pessoa que tem um equipamento profissional geralmente vai querer cobrar o preço de um profissional, e eu, infelizmente, com o canal não tenho condições de pagar isso ainda. O que eu posso pagar, na verdade, é meramente uma ajuda de custo para a pessoa tomar uma cerveja no final de semana, no máximo isso. Não dá para pagar um salário mesmo, uma coisa significativa. O Gustavo, obrigado pela ajuda aí. Receber imposto se equivale a receptação de furto? Olha só, de certa forma sim, né? Mas eu não vejo a coisa como em termos tão preto e brancos assim, porque o fato é, por exemplo, se você é um funcionário público e é libertário, eu prefiro um funcionário público libertário do que um funcionário público socialista. A minha visão é que realmente, se for para escolher, eu prefiro escolher um funcionário público libertário do que um socialista. E o fato é, depois que o seu imposto foi roubado de você, faz muito pouca diferença para quem que isso vai. O roubo já aconteceu aí. Então o lado realmente ruim é justamente o desse roubo original. Lanak, obrigado Lanak pelo apoio aí, pelo elogio sincero. Vídeos de dicas sobre o Bitcoins. Eu falei muito rapidamente sobre o Bitcoins, é um vídeo que já está mais antigo realmente. Talvez valesse a pena fazer um vídeo mais atualizado dando dicas, mas por que eu não faço isso? Porque na verdade tem vários canais libertários sobre Bitcoins que são excelentes. Tem o canal do Guilherme, que é o Criptomaníacos, tem o canal do Anderson, que é o Crypto Insights. São canais ótimos sobre libertarianismo e criptomoedas.
Então, assim, eu não entro muito nessa seara de bitcoins, de criptomoedas e coisa e tal, porque eu acho que já tem bons canais tratando disso, e são pessoas libertárias, o Anderson do Crypto Insight, o Guilherme da Criptomaníacos são libertários, então assim, já é um pessoal que já trata a coisa do ponto de vista libertário, então eu acho que seria meio redundante, mas de repente, mais dia menos dia, eu faço realmente um videozinho aí com alguma temática sobre bitcoins, para dar alguma dica, falar alguma coisa. O meu ponto central eu já coloquei em vários vídeos, que é o ponto central é que criptomoeda é muito melhor que papelzinho colorido de governo. Assim, é o caso que eu estava falando da ilha do dia anterior, ou seja, existem esses problemas físicos que a gente enxerga que na verdade são meramente convencionais, não são problemas reais, né? Muita gente tem a dificuldade de entender o Bitcoin como uma moeda de verdade, simplesmente porque, enfim, não vê a coisa, não está acostumado com a coisa, né? Mas essa naturalmente as pessoas vão aprendendo sobre isso, essa informação vai se tornando cada vez mais lugar comum, senso comum, e aí fatalmente a gente supera esse tipo de obstáculo, né, no libertarianismo. Renato, obrigado aí pela ajuda. Ah, pois é, isso é um problema, né? Sem escravidão, quem vai fazer as pirâmides, né? Quem é que vai pagar as lagostas do STF sem um pouquinho de escravidão todo mês, não é mesmo? Então não tem jeito, cara. Mas aí que tá, o que eu falo que é o seguinte, o governo, você pode tentar brigar com ele pelo lado da execução das coisas, é uma briga muito difícil. Eu acho que o lado correto, o calcanhar de Aquiles do governo, é, por outro lado, na desculpa, a gente caiu o tempo aqui, caiu a temperatura aqui no Rio de uma hora para outra, então deu uma resfriada rápida aqui. Estou tossindo um pouco. O calcanhar de Aquiles do governo é a arrecadação. Eu não me importo muito com programas do governo, como o governo gasta o dinheiro roubado, isso para mim é tudo secundário. O importante é o governo não roubar de mim. Isso é a coisa que eu coloco como principal. E é como eu acho também que vai se dar a quebra do governo, é justamente porque em algum momento o governo não vai conseguir mais arrecadar o grosso do que ele arrecada hoje. É lógico, ele ainda vai conseguir arrecadar alguma coisa de algum imposto territorial, talvez, alguma coisa assim, ele vai conseguir, usando violência, obrigar as pessoas a pagarem, mas o grosso do que ele arrecada hoje realmente é serviço, é produto, e isso ele não vai conseguir mais arrecadar. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Não, eu não fumo não. Peter, tu gosta de trap? Não, cara, eu sou mais tradicional. Não tenho nada contra, lógico. E sim, lógico, eu entendo a brincadeira dos libertários com trap, super a favor, coisa e tal. Tem algumas que são realmente muito bonitas, mas é aquele negócio, a minha opinião é que se você gosta de uma trap porque ela parece muito com mulher, é porque você gosta de mulher na verdade, né? Mas enfim. Quando você vai mostrar sua verdadeira identidade? Tá bem próximo, tá, gente? Tá bem próximo mesmo. Não vai demorar muito, não. Na verdade, o que vai acontecer? Eu tô pensando em fazer tipo uma jogadinha de marketing, entendeu? Igual o. Não sei se vocês conhecem, tem um canal de um baixista chamado Dave 504, que ele fala umas brincadeiras. O cara é italiano, fala muito engraçado, e ele fala: Não, 5 milhões de subscribers, eu vou fazer um Italian Voice Review. Então eu vou revelar que a minha voz é italiana, não sei o que lá. Enfim, a minha ideia é fazer alguma coisa desse tipo, mas está bem perto, porque eu acho que não tem jeito. Se eu demorar por muito tempo, o nego vai me descobrir por outros caminhos. Uma parte do pessoal já sabe, na verdade, meu nome real, não tem muito o que esconder, mas enfim. Se eu sou Emigtal, não, eu não me considero Emigtal, não. No momento, cara, eu sou divorciado, eu tô cuidando dos meus filhos, tô cuidando do trabalho, então realmente no momento eu não tenho namorada nenhuma no momento, mas não é uma coisa que
seja uma posição política, é só uma situação momentânea, nada de muito importante aí. O Felipe fez uma pergunta interessante. Criptomoeda estatal não seria pior que moeda comum pelo rastreamento? Uma criptomoeda estatal certamente seria. Um dinheiro estatal totalmente eletrônico é pior que o dinheiro físico, que o papel moeda, né? E tem até alguns países na Europa querendo migrar todo o dinheiro para dinheiro eletrônico, justamente porque o governo consegue controlar muito melhor o dinheiro eletrônico do que o dinheiro físico. É até o que está por trás dessa lei do novo aí, que eles querem limitar a quantidade de dinheiro físico que você saca e coisa e tal. Porque, lógico, o dinheiro físico ele é irrastreável. Você saca uma nota, você dá para alguém, esse alguém dá para outro alguém, o governo não tem como saber por onde esse dinheiro está andando. O dinheiro eletrônico é muito mais fácil do governo rastrear, né? Brian Cap, é isso aí, obrigado. Slappers. Slap like if you like this video. É isso aí, gosto muito do canal do cara. O cara tem um jeito muito engraçado. Não tem nenhum conteúdo, se vocês estão preocupados, não tem nenhum conteúdo libertário, não tem nada relevante, é só brincadeira mesmo. É tipo um PewDiePie, digamos, menos conhecido, mas é bem engraçado. Eu sou motoboy, o Jackson está perguntando, eu sou motoboy, compensa registrar um MEI por causa do seguro e previdência piramidal estatal? Cara, eu acho que não. Agora, esse tipo de pergunta é uma pergunta que só você mesmo pode responder, você vê se vale a pena. Se você está preocupado em ter um seguro saúde, um negócio assim, eu recomendo que você procure um no mercado. Costuma ser mais barato do que esses que você paga imposto do governo para receber eles. Mas isso, lógico, é uma decisão que cada um tem que tomar por si, não dá para tomar essa decisão, não dá para dizer uma coisa só. O André está perguntando como seria o divórcio no Ancapistão. Cara, o casamento já é encarado pelo governo como um contrato, tá? O casamento é um contrato que você faz com a mulher, já é visto assim pelo direito positivado brasileiro, então eu não vejo nenhuma dificuldade. Vai continuar sendo um contrato que você faz com a sua esposa, o seu esposo, e nesse contrato o que vai acontecer só é que no Ancapistão esse contrato provavelmente vai ser muito mais detalhado, porque hoje o casamento já tem um monte de cláusulas, digamos, default. Se você se casou, você já se compromete com regime de bens e não sei o que lá, tem um monte de condições implícitas nesse contrato. Eu imagino que no Ancapistão o contrato de casamento vai ser mais detalhado, vai ter mais cláusulas. Por exemplo, quem vai cuidar dos filhos, quem vai ficar com os filhos num eventual divórcio, como vai ser o regime de bens, enfim, esse tipo de coisa. E, lógico, também o... E agora eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa mais sobre o contrato de divórcio. Bom, mas basicamente é isso daí. Ah, sim, eu lembrei o que eu ia falar. E lógico, o contrato o casamento no Ancapistão continua sendo algo que não se mistura necessariamente com o casamento na igreja. Então, assim, o casamento na igreja, isso já é hoje, tá? Hoje em dia o casamento na igreja já é uma coisa que é separada do seu casamento civil. Quem se casou sabe como é que funciona. Eu, por exemplo, eu fui casado na igreja católica, então, embora eu no civil seja divorciado, perante a igreja eu continuo casado. Então, assim, são coisas que não se misturam pela própria natureza, né? Cara, os motivos pelo qual eu me divorciei são extensos e dariam 3 vídeos de 4 horas. Eu prefiro não falar sobre isso. Mas eu tenho um respeito enorme pela minha ex, não tenho nada. A gente sempre teve uma relação muito bacana. Hoje a gente se fala bem, não temos problema nenhum, enfim. E não, ela não é gadosa, não. Ela é libertária também. É mais ou menos libertária, não é 100% não.
Ahn, Traição, então, seria crime? Olha, provavelmente não, tá? Pode ser que traição seja uma... Essa foi a pergunta do Adeilton. Pode ser que traição seja uma quebra de contrato, ou seja, pode ser que o contrato de casamento, uma das cláusulas descritas lá seja o monopólio, né? Digamos assim, o comprometimento único entre as pessoas, de forma que aquela pessoa que a pessoa, o marido não trai a mulher e vice-versa, e se alguém trair, tem uma cláusula penal ali, ou seja, pode ser que a cláusula penal seja o divórcio, em caso de traição, pode ser que seja alguma coisa diferente, pode ser pagar uma multa ou alguma coisa assim, enfim. Escapou do assalto das leis feministas? Cara, olha só, não, mas é o que eu falei, o patrimônio nosso foi construído a duas mãos mesmo, então quando dividiu tudo, eu não me senti muito injustiçado, não. Tem alguma coisinha ou outra que sempre na hora dá uma certa revolta, mas eu acho que no meu caso eu fui sortudo nesse aspecto, tá? Eu. Bom, eu não sei se vocês sabem, eu não queria entrar muito nessa coisa pessoal, mas a minha ex-mulher agora ela é mais rica do que eu, tá? Ela tem muito dinheiro. Enfim. E depois da separação, tá? Ela montou um negócio depois da separação que fez um sucesso enorme. Enfim, é muito bacana. Anarcocapitalismo leva ao niilismo? Olha, o niilismo eu entendo que é uma forma de você encarar a vida, não é necessariamente algo que tenha a ver com libertarianismo. Não vejo que uma coisa leve a outra ou vice-versa, não vejo isso não. Paulo, obrigado aí pelo elogio sincero. Se eu já perdi as estribeiras numa discussão sobre liberdade, já perdi sim. A questão toda é que quando é pessoal, né, a gente acaba se levando mais. É mais fácil você perder as estribeiras quando é alguém próximo de você, alguém que você gosta, que você se importa realmente. Então, assim. Mas, enfim, agora. Eu não costumo perder as estribeiras, não, tá? Eu geralmente sou um cara centrado, mas nessa situação, discutindo com pessoas que eu gosto, eventualmente eu perco sim. Se eu sei alguma coisa sobre a privatização da água no Chile, não sei muita coisa não. Se eu poderia ensinar como sonegar, tudo que eu puder. O Lohan Rodrigues provavelmente é um alias da Receita Federal. Ainda não foi dessa vez a Receita Federal. Dessa vez ainda não deu certo. Carolina está perguntando se eu me arrependo de ter me separado. Olha, não, eu acho que era inevitável na época o que aconteceu. Não teria como ser diferente naquela época. Então, não me arrependo, não. João Pedro é outro alias da Receita Federal. A Receita Federal tá aqui, ó, querendo me pegar. Não vai me pegar, não, Receita. Não, a minha ex não é anarco, tá? Não é anarcocapitalista. Ela é liberal, ela tem o próprio negócio dela, é uma pessoa que sempre se virou na vida, enfim, esse tipo de coisa. Com relação ao posicionamento político dela, na época que nós éramos casados, eu também era liberal, como eu falei para vocês. Eu, durante a minha vida toda, fui liberal minarquista. Sempre acreditei que o Estado tinha que ser mínimo, que tudo do Estado sempre é ruim, então quanto menor o Estado, melhor. Mas e eu acredito que a minha ex ela tem um posicionamento similar a esse, o que já é um ponto positivo do meu ponto de vista, porque já escapa do socialismo, né? Se eu já pensei em fazer um vídeo sobre Canudos. A história de Canudos é bem interessante. Só que eu teria que pesquisar um pouco mais a fundo, porque a verdade é que o que eu conheço da história de Canudos é a história meio que dos livros de história mesmo. Eu não tenho nenhum conhecimento mais profundo acerca disso. Então, eu teria que pesquisar um pouco para fazer um vídeo sobre isso.
Mas, gente, eu não sei se é a pessoa que costuma também enviar uns artigos lá pro Visão. Cara, se tu quiser fazer uma crônica libertária lá, a gente trabalha em cima disso. Cadastra lá no site que a gente faz uma crônica sobre Canudos. Acho que vai ficar bem legal. De qual bairro no Rio? Eu sou do Catete. Aqui perto do centro do Rio. Perto do Museu do Catete, que eu já fiz um vídeo sobre ele. Deixa eu ver como eu educo meus filhos. Cara, quem disse que eu educo meus filhos? Eles se educam sozinhos. Não, eu tô brincando. Lógico que eu faço um esforço grande para educar meus filhos, mas eles hoje já são grandes, então todo mundo já com 18, 20 anos, então meio que não tem mais o que educar, não. Como eu eduquei no passado, aí é outra história. Aí foi realmente um processo complicado. E é mais uma vez aquelas coisas que depende muito do seu background religioso, do que você acredita e coisa e tal. Eu acho que é sempre uma coisa diferente você, para cada pessoa, a forma correta de educar filhos. Não é uma coisa fácil, é uma coisa complicada, vocês podem ter certeza. Quem aí tem filho já sabe disso, quem ainda não tem, fica tranquilo que tu vai descobrir em algum momento quando tiver seus filhos. Jorge, obrigado aí pela ajuda. E quando será que a gente vai poder importar carro? Ah, cara, a indústria, os corporativistas nacionais jamais vão deixar isso acontecer, porque, na verdade, o governo impede você de importar carros, não é nem para proteger muito a indústria, não. É para proteger o imposto, que eles roubam tanto imposto dos carros nacionais, que seria impossível, seria realmente uma brincadeira de mau gosto. Outro dia eu vi um artigo numa revista falando assim, não que mesmo descontando os impostos pagos no Brasil, o carro aqui ainda é mais caro que nos Estados Unidos. E depois, quando eu fui ler o texto do artigo, na verdade, eles estavam só descontando os impostos diretos. Aí é fácil, porra. O problema não são os impostos diretos, o problema são os indiretos. Ou seja, não é só o quanto a montadora paga de IPI, ICMS, blá blá blá, blá 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 e coisa e tal, os impostos diretos sobre o carro. O problema é que quando a montadora ela tem que contratar uma pessoa aqui no Brasil, ela tem que pagar uma montanha de impostos indiretos em cima do salário daquele funcionário. Quando ela vai contratar qualquer serviço, água, luz, enfim, telefonia, ela tem que pagar uma montanha de impostos também sobre esses serviços. Se você contar esses impostos indiretos todos, a margem de lucro da empresa aqui no Brasil é mais ou menos a mesma dos Estados Unidos, é até um pouco menor. Ou seja, o carro aqui no Brasil seria até mais barato do que lá fora. A questão é que, como o governo entope de imposto isso, não tem realmente condição. Se ele permitir que você comprar carro usado nos Estados Unidos, quem já foi aos Estados Unidos sabe, carro lá é barato, é uma coisa que você compra assim, quase descartável, muito barato mesmo. Então, realmente a gente é vítima aqui desse poder estatal. Como que isso vai acabar? Como eu falei, o governo vai progressivamente se tornar incapaz de arrecadar com a descentralização das informações, gerando inúmeras oportunidades para as pessoas trabalharem, produzirem e gerarem valor totalmente no ambiente virtual, de forma que o governo não tem como taxar isso. O governo não vai zerar toda a possibilidade de arrecadação dele, mas a arrecadação vai cair muito. E no que essa arrecadação vai cair, provavelmente vai haver uma espécie de colapso, ou seja, muitas das funções que o governo consegue prestar hoje, ele não vai conseguir prestar mais. Dentre essas coisas, eu espero sinceramente que esteja a capacidade de vigiar fronteiras, ocasião em que a gente vai poder passar a trazer carros para cá muito mais fácil. Agora, você sabe que você pode ter um carro no Paraguai e usar ele aqui no Brasil. Vocês sabem disso, não sabem? Eu não estou ensinando nada para ninguém aqui não, porque isso é conhecimento normal. Carros do Mercosul podem rodar em todos os países do Mercosul. E, se não me engano, eu não sou especialista nisso, mas as leis do Paraguai para importação de carros são muito mais simples. Então, uma coisa que eventualmente você pode fazer
é se mudar para o Paraguai, uh, alugar uma casa lá, fazer uma coisa assim lá no Paraguai, trazer o carro importado dos Estados Unidos para o Paraguai. De novo, eu não sei a dificuldade disso, mas eu suspeito que seja mais fácil que aqui no Brasil, emplacar o carro lá no Paraguai e de vez em quando vir aqui para o Brasil e ficar andando com o carro aqui direto, entendeu? Mas é muito importante você morar no Paraguai para fazer isso. Você não pode morar no Brasil e fazer isso. O que você acha do sistema educacional? Cara, eu acho que o sistema educacional vai passar por profundas transformações nos próximos anos. Hoje em dia, a maior parte do que se aprende de útil, realmente, você aprende na internet. Existem vídeos para as coisas mais impressionantes, para coisas mais... Desde detalhes técnicos até coisas mais filosóficas, você encontra na internet tudo isso. Mas ainda, eu acho que ainda é muito importante a figura de um curso organizado, ou seja, o que eu acho que vai acontecer é que as empresas vão virar muito mais organizadoras de currículos, ou seja, você vai fazer realmente uma... A faculdade vai ser, na verdade, alguém que organiza para você os vídeos de YouTube que você tem que assistir para se formar em determinada coisa, com um grau razoável de conhecimento. Bruno, obrigado aí pela ajuda. Universidade Uniamericana tem uma proposta interessante de aprendizagem efetiva com Wi-Fi, baseado em problemas reais. Não conheço não, parece um método bem bacana, bem interessante realmente, e está em linha com o que eu estou dizendo, ou seja, você hoje... a informação ela está na internet e muito provavelmente está de graça. Então, hoje em dia, a questão toda é que realmente, se você começar a assistir vídeos aleatórios, você corre o risco de ver vídeos que não são tão bons ou vídeos que não vão te ajudar muito. Então, na verdade, é uma coisa interessante você ter justamente essa estrutura curricular, né? Você ter esse caminho das pedras, o que você precisa aprender para chegar numa formação adequada, numa formação consistente. Então, eu acho que é uma coisa bem bacana, bem interessante isso. Eu vou até dar uma olhada depois. Não conhecia essa iniciativa, não. Olha, o senhor Bovino Gadoso vem aqui. Tudo bem, senhor Bovino Gadoso? Mu para você também. O que aconteceu com a antiga conta do senhor Bovino? Olha, eu não sei, tinha mais de uma conta do senhor Bovino, eu não sei qual delas que tá aí, mas tem até um canal dele no YouTube, né? O Frederico está falando da Univesp, né? Da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Pois é uma iniciativa interessante, né? Eu acho que o ponto de vista da forma como ela é organizada parece algo interessante realmente, mas é mais um caso que eu também não conheço muito a fundo. Eu sei que é pioneira, né? É a primeira universidade federal virtual que está sendo criada e eu acho que tem a acrescentar, eu acho que é bacana isso daí. Enfim, realmente não conheço a fundo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, lembra que quando der 9 horas eu vou parar, tá? Eu não faço live de mais de uma hora. Então quando der 9 horas eu vou encerrar a live aqui. Fausto Mainardi. Sim, eu conheço o Dune, adoro o livro Dune. É um dos livros... Eu li, na verdade, toda a série, né? Depois do livro Dune, ele fez vários outros livros. Frank Herbert, não é esse o nome do cara? Pera aí, deixa eu olhar aqui que eu acho que eu tenho Dune aqui na minha estante. Não tô achando aqui não, mas acho que é isso mesmo, é o Frank Herbert, que é o escritor do Dune. Acho ótimo, é um livro bem legal mesmo. O filme que fizeram dele já é um filme meio antigo, né? É uma pena, porque esses filmes muito antigos
com os efeitos especiais que a gente está acostumado agora, a gente vê o filme antigo de ficção, fica parecendo uma coisa totalmente tosca, né? Totalmente sem sentido. Mas o livro é muito legal, é muito bacana. Tomara que refilme, né? Isso, o filme com Sting, cara, é muito. Se você vê hoje, o filme é muito tosco, mas assim, pra época era muito legal, né? Foi uma filmagem bacana. E uma coisa ruim do filme, mas isso seria natural em qualquer filme, é que eles tiveram que condensar muita coisa, né? E no vídeo, no livro, no filme, você vê assim muito corrido algumas etapas, algumas coisas, justamente porque os caras têm que correr com isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra gente encerrar. Se eu sempre tive. O Gabriel está perguntando se eu sempre tive o hábito de ler. Sempre. Há bastante tempo, tá? Eu tive a sorte de, na juventude, eu começar a ler aquela série Vagalume. Quem é da minha idade certamente lembra disso. Aqueles livrozinhos com a capa colorida que tinha. Como é que era o nome? O Escaravelho do Diabo, o Escaravelho Vermelho. Enfim, uma série de livros. De historinhas interessantes, e isso cultivou mesmo essa vontade minha de ler. Eu comecei a ler, eu leio muita coisa aleatória. Eu diminuí um pouco o ritmo de leitura por causa de trabalho, realmente é mais complicado. O Cois, obrigado, Cois, pela ajuda aí. A UF é isso aí, não tem jeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Senão a gente já encerra aqui a live. Crônicas Saxônicas. Não, nunca li esse livro não. De quem que é? Eu realmente não conheço. Lucas DLS que perguntou. É a coleção Vagalume, é isso daí. Tinha um monte de títulos, é muito bacana mesmo. O Ítalo está perguntando como lidar com atentados terroristas sem o Estado. Bom, eu tenho sérias dúvidas se o Estado consegue lidar com atentados terroristas, tá? Ou seja, eu acho que qualquer iniciativa que a gente faça é melhor do que o Estado, porque o Estado, sem dúvida alguma, não consegue lidar com isso. Mas certamente haveriam padrões. Existem duas grandes vantagens do Ancapistan em relação ao Estado no que tange a atentados terroristas. O primeiro é a diminuição do interesse em se fazer um atentado terrorista. Se você reparar, a maior parte dos atentados terroristas hoje em dia são de grupos que não se conformam com o Estado, ou seja, é um grupo brigando contra um Estado. E uma vez que não vai haver mais Estado, existe muito menos interesse em um eventual atentado terrorista. Ou assim eu vejo a coisa. E outra forma é que, sem dúvida alguma, a informação descentralizada sempre ajuda nessas coisas. Hoje a informação descentralizada ainda não tem mecanismos para você detectar esse tipo de coisa, mas é sempre possível que você faça esse tipo de pesquisa ou marque pessoas perigosas através de agências de classificação de risco, esse tipo de coisa. É o sistema tradicional de registro público, né? A gente já falou sobre isso em alguns vídeos. Adeilton está perguntando se eu já assisti a série Cosmos do Carl Sagan. Lógico, assisti, gostei muito também. Tinha até o livro dele, tem um livro, né, da série escrito pelo Carl Sagan. Então, gosto muito disso também. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui, tá? Já deu 9 horas, eu acho que live com muito mais de 1 hora de tempo acaba ficando cansativo para todo mundo. Eu agradeço a todo mundo que participou e vamos seguir em frente aí, que é isso daí, tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima.